Correu um vídeo por aí falando mal sobre uma pesquisa de opinião feita pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho quer saber a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade da utilização de experimentos sem a devida testagem, isto é, pondo em risco toda uma população. No vídeo, uma mulher bonita, muito maquiada, demonstrando estar bem preparada, veste uma camiseta com uma mensagem escolhida a dedo, estampada com a palavra lucidez, seguida de frases sugestivas como clareza de ideias, mente saudável, caminho do bem, finalizando com escolha o que é melhor para todo mundo. E ela escreve no post: cá estou eu para comentar uma das notícias da semana. E eu pergunto, e a camiseta sugestiva ou sugestionável já estava pronta para esse dia da gravação? Um vídeo muito bem montado, o som, iluminação, enquadramento, a maquiagem, coisa profissional. O script, então? Bem, é disso que eu quero tratar aqui com você. A mensagem, a mentira, o sofisma. No final eu explico o que é sofisma e como ele acompanha a mentira, a manipulação e a maldade. Meu nome é Jacir Leal, sou médico há 39 anos e eu não posso e não vou deixar de apresentar para você outra versão da história. Eu já vivi muito dessas coisas que acontecem na medicina, mas nunca com nível de petulância e perversidade como agora. Ela, a moça da postagem, disse querer que você entendesse tudo. E já na primeira fala ela afirma que o Conselho Federal de Medicina é um desserviço à saúde pública. Então eu preciso retribuir para ela, e principalmente os organizadores do vídeo dela, que quero que você entenda de outro modo. Depois você decide se o sofista sou eu ou eles. Ela começa com a história das vacinas, e essa história é linda e verdadeira, mas ela conta apenas uma parte dessa história para dar força à ciência e aos objetivos dela. Isso já mostra que a moça do vídeo está enganada, equivocada. Será proposital? Vamos lá. Ela critica fortemente o Conselho de Medicina de querer a opinião dos médicos para se posicionar melhor. Ela diz: como querer opinião se temos ciência? Tolinha. Dizem os especialistas. Sabe nada de ciência. Ela omitiu a história das vacinas ou não sabe que tal tecnologia surgiu por causa de uma opinião de um médico, uma observação, um interesse, uma curiosidade. E é aqui que começa a ciência, na opinião de um ou de alguns, e não em laboratórios cheios de respostas prontas. Ciência é um caminho que tem um início, um meio e não tem fim. Exige tempo, paciência e respeito. O Conselho Federal de Medicina está certo. Vamos começar com a opinião dos médicos. Então, eu vou completar a história da vacina que a moça esqueceu. No século XVII, a varíola era uma doença grave e contagiosa que maltratava a humanidade e muitas vezes levando à morte. Não havia cura. E um médico inglês, Sir Edward Jenner, observou que algumas pessoas que ordenhavam as vacas estavam se contaminando com um tipo de varíola que afetava apenas o gado, uma doença muito parecida com a varíola humana. Os sintomas, porém, bem mais leves, era uma doença mansinha. Ele também se deu conta de que essas pessoas que pegavam a varíola bovina se tornavam imunes à varíola humana. Essa observação gerou uma opinião e uma pergunta. Opinião, pergunta, é aqui que inicia a pesquisa científica. Se as pessoas se contaminam com algo que causa a varíola da vaca e se curam, será que, presta atenção, será que é a alma do espírito científico? Os caras mal conheciam bactérias na época, nem sequer tinham noção da existência de vírus, não sabia, mas tinha algo ali naquelas feridas com aquela pus, uma pus mais mansa que protege de uma pus mais grave. Bem, diante dessa observação, ele pegou o pus presente numa lesão retirada da ferida de uma ordenhadora chamada Sarah, que estava com a varíola da vaca, cowpox. A doença levinha, e inoculou um garoto de 8 anos de nome James. Esse menino adquiriu a infecção de modo brando e após 10 dias estava curado. Esse foi o primeiro passo. Então olha a loucura pela ciência. Cerca de 2 meses depois, Jenner, o médico, inoculou o menino de novo, mas dessa vez com líquido venenoso tirado da ferida provocada pela varíola humana. E o piá não desenvolveu a doença, não é que é verdade? Estava imunizado. Surgia daí a primeira ideia de vacina. Precisava desenvolver ainda, saber se ia dar certo para mais pessoas. Daí a palavra vacina, que vem do latim vacinos, de origem da vaca. Sabia disso? Para dar mais credibilidade e áreas de ciência avançada e alta tecnologia, a moça do vídeo afirma que a ciência evoluiu tanto que hoje uma vacina é criada em poucos dias. Olha só, laboratórios fantásticos.
diferente do passado. Eu sei, eu até posso concordar aqui com ela. Hoje cria-se qualquer substância em poucas horas. O que ela escondeu é que o que demora não é a fabricação dessa substância, mas o processo de resposta em um organismo vivo, os testes em animais, depois em humanos saudáveis, até poder ainda ser testada numa população controlada. Leva anos para termos segurança de que a substância inventada não causa dano. E é eficaz também, cria anticorpos capazes de proteger da doença. Assim como aquela maravilha de opinião do passado extirpou a varíola do mundo. Demora, tia, demora! Independente da tecnologia, mas da resposta in vitro e depois em vivo. Eu não vou perder o seu tempo aqui agora, porque o vídeo dela é longo, poderia comentar um monte de coisas, cheia de ofensas à inteligência humana e principalmente à boa medicina. Então vou terminar aqui explicando a origem da palavra sofisma, engano, engodo, cilada, manipulação de palavras para dar vida à mentira. Lá na Grécia Antiga, onde sabemos que nasceu a filosofia, os debates, os argumentos e contra-argumentos, as dialéticas eram festejadas em praças públicas. Um exercício danado, impondo uma opinião ao outro, vença o mais inteligente. Eram debates maravilhosos, imagine. Bem, debates acontecem até hoje, né? Mas a busca da verdade é uma realidade para a humanidade, mas não para todos. Muitos querem apenas vencer a discussão, geralmente por ganhos em dinheiro ou poder. E aqui surgiram os sofistas lá atrás, pessoas inteligentes que eram pagas para vencer. Não importa se estavam falando a verdade, eram espertas, reconhecidas como inteligentes, ligeiras, mas com um caráter muito questionável. Homens ricos daquela época que não sabiam debater, burrinhos que tal, eles perderiam em qualquer conversa, então eles contratavam esses espertinhos para vencer e vender seus argumentos, seus produtos, seus desejos, tornando-se mais ricos. Poder. Contratavam sofistas. Provavelmente vestiam camisas escrito lucidez ou outras frases empolgantes. Sócrates conhecia muito bem cada um deles e com sua rica estratégia de debate e inteligência, as perguntas de Sócrates, a maiêutica, ele surrava todos os sofistas em praça pública. Eu não quero surrar ninguém e nem me considerar nada além da maioria dos meus colegas médicos ou qualquer outra pessoa. Mas a medicina é sagrada, acredite. A relação médico-paciente é sagrada, acredite. As vacinas são sagradas e o Conselho de Medicina precisa tratar todos os sistemas com muita seriedade. Autonomia médica, liderança, coragem, caráter. Não coloquem palavras na minha boca, frases feitas na mente de pessoas boas. Não se metam com a nossa medicina e não se metam com as nossas crianças sofistas.